Eu até peguei o bonezinho aqui hoje para começar aqui o vídeo, né? Vamos começar a analisar então os jogos da 10ª rodada, lembrando sempre que esse é um quadro que a gente faz junto com a Estrela Bet, tá? Eu vou colocar aí no link, ou melhor, no chat, o link para vocês se inscreverem lá no site da Estrela Bet. Lembrando sempre para fazer o seu palpite ou sua aposta esportiva sempre com muita responsabilidade, tá? E é junto com a Estrela Bet que a gente vai fazer esse quadro por aqui hoje. Bom, não tem como a gente analisar o jogo sem falar da saída do Kudê, né? Que aconteceu no pós-jogo. Me parece que não é... A saída do Kudê é uma saída estranha porque não é uma saída por performance. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Porque foi mais um jogo que o Atlético Mineiro jogou para ganhar e que deveria ter vencido. Com a quantidade de oportunidades que criou. Teve gol que o Patrick perdeu. Teve gol que o Paulinho perdeu. Teve chances que o Maurício Lemos perdeu. Teve uma penca de oportunidade para o Atlético Mineiro ganhar o jogo no Mineirão. Mesmo com o gramado ruim, que a gente vai falar sempre, o Atlético ele produziu ótimas oportunidades para fazer pelo menos 2 gols no jogo e ganhar a partida do Red Bull Bragantino, que praticamente não chegou. O Bragantino estou 3 bolas perigosas no jogo, a do gol e 2 no segundo tempo, mais uma dessas com vacilo da defesa do Atlético na saída de bola, mas de resto o Atlético massacrou, ou se não massacrou, foi superior o tempo inteiro ao seu adversário. E dá pra gente falar que a saída do Kudê, ela se dá por fatores, eu não vou dizer externos, mas ela não era, a saída dele não foi pelo que estava acontecendo no campo, talvez lá atrás poderia ter sido, não é agora, e foi uma escolha dele, como foi informado pela diretoria do Atlético Mineiro. Em relação à multa, acho que isso alguém com mais informações do Atlético vai poder apurar e falar pra vocês. O que eu fico com a impressão é que o Kudê já queria sair do Atlético há algum tempo. E ele aproveitou exatamente a questão da data FIFA, que é aí o Atlético vai ter pelo menos um período para encontrar o treinador sem jogos e botar um novo técnico para treinar antes mesmo de ter a sequência de jogos, se é que isso vai acontecer. O Kudê, na minha opinião, um grande treinador, sem brincadeiras, para mim um grande treinador, mas fez feio. Fez feio. Essa saída dele do Atlético Mineiro, para mim, não faz sentido. Falar de reforços, falar do elenco... Desculpa, o elenco que o Atlético Mineiro oferece ao treinador é um elenco que ele tem a obrigação de competir por todos os títulos. Sofreu no começo da Libertadores, chegou a sofrer também no Mineiro, sofreu no começo do campeonato, mas agora as coisas estavam meio encaixadas. Então, ele ter saído agora não era pelo que estava acontecendo no campo. Me parece que ele deve ter projetos fora do país novamente. E aí, quando eu falo fora do país, não é nem na Argentina, nem no Brasil, é na Europa. Porque isso aconteceu no Inter, agora acontece no Atlético. E é uma pena. Eu acho que o futebol brasileiro perde, porque eu considero ele um belo treinador. E o trabalho dele estava encaixando no Atlético Mineiro. E o jogo contra o Red Bull Bragantino é só mais uma demonstração de um jogo que o time produziu muito para ganhar, perdeu oportunidades e não venceu. A gente olha para os últimos jogos, só uma derrota, né, para o Corinthians, que foi uma derrota inacreditável e muito merecida. Ali acho que ele teve a visão errada do que deveria ter feito. Ele é um dos principais culpados daquela eliminação. Mas de resto, enfileirando vitórias, enfim, tem ainda Libertadores, né? Tem que lembrar que tem Libertadores. O Galo... Alan chega no Flamengo para brigar pela titularidade. O Furtado tá falando aqui do Alan. Pulgar ou Thiago Maia? Que a pergunta vem se ele vai jogar no lugar de quem? Do Pulgar ou do Thiago Maia, chegando ao Flamengo, né? Porque é uma ausência forte o Atlético. Por mais que ele estivesse machucado e não tenha feito parte desse momento do trabalho do Galo, é um belo jogador. Na iniciação de jogadas eu acho ele muito bom. Eu acredito, pensando agora, falando rapidinho sobre o Flamengo, por conta dessa pergunta, eu acho que ele saindo do Galo, eu acho que ele vem para jogar como o iniciador de jogadas no Flamengo. E aí eu acho que seria no lugar do Pulgar. Por mais que o Pulgar esteja jogando melhor do que o Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia se adapta melhor a essa função do segundo homem do que o Eric Pulgar. O Pulgar, eu acho ele mais primeiro do que segundo. Então, seria isso. Mas se fosse olhar só para o momento, seria no lugar do Thiago Maia e seria a dupla Thiago Maia e Eric Pulgar. O Pulgar, né? Agora, a volta do Arana também muito boa. Muito, muito boa para o time do Atlético, né? Vai qualificar demais. E rapidinho, só aqui 2 linhas sobre o Red Bull Bragantino. Venho falando isso em todas as outras análises, né? Eu acho que esse foi um jogo em que o time saiu pouco. O time teve pouca coragem para trocar com o Atlético Mineiro.
dá até para entender. Se tratando de um dos times mais fortes do futebol brasileiro, o Galo. Mas eu acho que o Red Bull Bragantino vem sendo melhor nessa temporada quando ele troca fogo, quando ele acredita no jogo, e não me pareceu que foi esse o que tentou fazer, ou isso que tentou fazer o Pedro Caixinha nesse jogo contra o Atlético. Vamos para mais um jogo. É difícil a vida do Corinthians, tá, gente? O Corinthians não evolui. O Corinthians do Vanderlei Luxemburgo não tem nada. E olha, que ele tá tentando formações diferentes, caras diferentes em campo, aí já tira e bota no banco o Yuri Alberto, aí vem com o Pedro, vem com o Biro, vem com o Adson, aí bota de volta o Renato Augusto, que se machucou de novo, e aí o Luxemburgo, pelo que ele deu a entender, o Renato Augusto voltou de maneira precoce para tentar ajudar na classificação contra o Atlético, e aí ele se machuca de novo e o Corinthians vai sofrer muito. Não só sem o Renato Augusto, mas vai sofrer também se o Renato Augusto estiver em campo sem estar 100%. Isso é um problema. Tem que voltar quando estiver melhor. Então essa formação com 3 zagueiros que dá mais liberdade aí para os 2 alas. O Biro jogou o Mundial Sub-20 mais pelo lado esquerdo. Aí começa o jogo pelo lado direito. Roger Guedes perdendo gol no final. Mas se o Corinthians também fizesse esse gol no final, não seria um reflexo necessariamente do que foi o jogo. Porque é algo que tem que ser destacado desse time do Cuiabá, que é muito bom fora de casa. É o segundo... na verdade, está empatado com o Atlético Mineiro em pontos somados fora de casa, que tem jogos a mais, né? Fez 6 jogos fora de casa, somou 10 pontos o Cuiabá. 10 pontos. Desde a chegada do Antônio Oliveira, é nítida a forma que o time vem crescendo. Então, hoje, o Cuiabá é um time mais bem treinado, mas isso poucos não são, né? O Cuiabá é um time mais bem treinado do que o Corinthians. É um time. E aí, quando eu falo time, eu falo do aspecto coletivo melhor. O Davidson é muito bom no jogar. É impressionante como o time consegue toda hora colocar o Davidson em condição de finalização. Nem foi dos jogos em que ele teve tantas oportunidades, mas o Cuiabá agora enfileira 4 partidas seguidas sem perder no campeonato. Tá? O Davidson contra o Goiás tinha tido oportunidade, cravou. Contra o Cruzeiro, vai tendo. Contra o Coritiba. Então, assim, o time que está produzindo chances. Não foram tantas nesse jogo aqui. Tá? Nesse jogo contra o Corinthians, o time ficou até abaixo no número de oportunidades criadas do que normalmente vem criando nos últimos jogos. Mas competiu demais, é muito competitivo. Tem o Sobral, um cara forte no meio de campo. O Wellington Silva é um cara que vem e faz um contra um também interessante. Não só sobrevive, não pode ter o Cafu, né? Porque é do Corinthians, mas não só sobrevive, como sobrevive competindo, e hoje é um time melhor do que o Corinthians. A tabela de classificação indica isso. Cuiabá chegou a 12 pontos, o Corinthians é o primeiro fora da zona com 9 pontos conquistados. E o Luxemburgo mexe tanto no time. Tem aquele conceito lá o conceito dos esportes americanos que eles usam muito, né? Da areia movediça. Que quando você está na areia movediça, você fica numa situação complicada. Porque quanto mais você mexe, mais você afunda. Quanto mais você vai se debatendo quando você está na areia movediça, mais ela te puxa para baixo. Então, o que eu quero dizer com isso? O Corinthians está mexendo na escalação toda hora. O Vanderlei Luxemburgo está tentando o tempo inteiro, troca um cara daqui, mete 3 zagueiros, vem linha de 4, aí troca os 2 alas, troca o lateral, troca o meio campo, troca o atacante. Ele está o tempo inteiro mostrando que está insatisfeito, que está querendo buscar soluções, e ao mesmo tempo ele não está conseguindo dar conjunto para ninguém. Então acho que esse é um grande problema do Corinthians agora. O Corinthians vai ter aí os dias de paralisação para a data FIFA, mas o que vai ser o Corinthians daqui para frente, eu não faço a mínima ideia. De verdade, a situação do Corinthians ela é muito, muito preocupante. Eu coloco assim, o Santos fora de casa, para mim o Santos é favorito contra o Corinthians. Ah, mas o Santos não ganha e tal. Beleza, favorito. Atlético fora de casa, Furacão, Atlético Paranaense, Furacão, muito favorito contra o Corinthians. O jogo, inclusive, vai estar na Cazé TV, vamos fazer juntos no dia 24 desse mês de junho. A realidade é que pro Corinthians está uma trajetória inacreditável se a gente pensar no investimento que o time fez para essa temporada. Inacreditável. Futebol pobre e o sinal de alerta não tem que estar piscando, tem que estar aceso e soando sirene no Parque São Jorge. Na moral. Olha, o jogo de 4 gols, a gente sempre tem a tendência a achar que foi um belo de um jogo, né? E foi um jogo ok, foi um jogo bom, cara. O Cruzeiro, cara, o volume de oportunidades que o Cruzeiro cria é sempre impressionante. Henrique Dourado, Gilberto, centroavante não podem perder os gols que os dois perderam no jogo. Um na chance de cobertura, outro na cabeçada. A cabeçada que o Henrique Dourado perde no segundo tempo é surreal.
Surreal. E, ao mesmo tempo, o Bahia também não pode sair na frente. Belo gol do Kaique, é um moleque de muito potencial, ainda não conseguiu, sabe, explodir no potencial que ele tem. Já tá com 20 anos, né? O Kaique. Então, assim, não vou dizer que o tempo passa pra todo mundo, mas o moleque já tem 20 anos. Completou 20 anos exatamente nesse dia 10 de junho. Mas ainda deve futebol na passagem dele pelo Bahia. Ainda deve futebol, aliás, na trajetória profissional dele. O David Duarte, cara. Aí, não gosto de ficar sempre. Não gosto de ficar individualizando muito a análise, não. Mas do que ele fez no segundo gol compromete muito o andamento do jogo pro time do Bahia. Até que, quando saiu o gol do Arthur Salles, na teoria poderia ali equilibrar um pouquinho as coisas, mas o Cruzeiro foi mais perigoso. Se tivesse que olhar assim por pontos, quem estava mais perto do gol era o Cruzeiro. Então, tivesse o Cruzeiro um aproveitamento melhor das oportunidades que cria, o Cruzeiro não estaria na posição que está e não está numa posição ruim, tá? Só para deixar claro, o Cruzeiro poderia estar ali mais acima, tá na 9ª posição, poderia estar ali 6º, 5º. E o Bahia me preocupa, de verdade. Eu não consigo enxergar tanto futebol assim no Bahia até agora. O trabalho do Renato Paiva, também como material humano, não dá pra gente também chegar aqui e falar, não, porque o Bahia é do Grupo City, e por ser do Grupo City, passa a ser uma força. Não é assim. Ainda falta pro Bahia ter um elenco à altura do projeto. E acho até que se a gente for analisar a posição do Bahia ou a pontuação do Bahia no campeonato, 9 pontos é uma pontuação muito preocupante e acho até que seja bem compatível com o que o time esteja jogando no momento. Então, duas posições fora da zona de rebaixamento. A realidade de momento é delicada e é ver o que vai ter de reforços pela frente. Se a gente analisar o trabalho do Pepa e do Renato Paiva, eu acho que o Cruzeiro tem um pouquinho mais de qualidade individual, mas talvez eu tenha essa impressão exatamente pela força do que o coletivo do Cruzeiro tem apresentado. E aí vai méritos todos pro Pepa. Se o Cruzeiro não ganhou mais jogos, não foi por culpa do técnico, foi por culpa dos jogadores. Porque as oportunidades foram criadas. O processo é visível. Cabe ali em algumas situações a qualidade individual também prevalecer. Lembrando que esse é um quadro que a gente faz junto com a Estrela Bet. Tenho falado isso aqui ao longo do quadro também para você chegar, se cadastrar. Tem um link na descrição do vídeo se você estiver vendo esse vídeo aqui também no YouTube. 2 times que jogam pouco no Campeonato Brasileiro, que preocupam no Campeonato Brasileiro, isso você já sabe. O que fica para mim de mais importante para o time do Coritiba é que em algum momento no jogo o Coxa mostrou senso de urgência. Pô, foi para cima, tentou, começou a bater de fora, tentou achar soluções, subiu a linha ali no primeiro tempo em alguma bola. O programa São ganhar de cabeça, o Robson perdeu chance, bateu com o Marcelino. Pô, finalizar o time finalizou. Então, assim, o Coritiba tentou mostrar alguma coisa. Já o Santos não conseguiu. Se tentou, não conseguiu. Bola do Soteldo foi a única, né? Lançamento na área pro Soteldo cabecear. De resto, o que fez o Santos no jogo? Qual bola o Lucas Lima conseguiu botar pro Marcos Leonardo, pro Soteldo, pro Mendonça? O que fez o Santos no jogo? Essa é a pergunta que fica. No primeiro tempo, quase nada. Mas teve uma baita chance. Aliás, foram as únicas 2 finalizações do Santos no jogo, né? No primeiro tempo, quer dizer. As 2 seguidas do Soteldo. Na cabeçada, foi uma defesaça do Gabriel e no rebote. Depois, o Santos não finalizou, em outros momentos no primeiro tempo. O Coritiba finalizou. E no segundo tempo, de novo, falo aqui do aspecto urgência. Para mim é um sintoma claro de quem tá e tem que estar desesperado. O campeão do Coritiba, 10 jogos, 4 pontos. Em respeito à tradição do Coritiba, a gente fala que ainda não caiu. Mas é difícil acreditar qualquer coisa diferente disso. Fez 8 gols. 8, tomou 20. É disparada a pior defesa do campeonato. Não é não, pior que a defesa do campeonato é do América, tomou 22. Inacreditável, cara. Então, tem um aspecto bom aí que não tomou gol, mas também não tomou gol porque o Santos não atacou, ou praticamente não ataca. Preocupante a situação dos 2 times aí no campeonato. Segue o líder, o Botafogo venceu mais uma. Caiu no Newton Santos, um abraço. E eu até tava comentando com a galera aqui antes de analisar, enquanto a gente viu os melhores momentos, que quem tá no YouTube não vê, porque eu não tenho direito de subir.
impressionante a importância do Marlon Freitas nesse momento. Eu acho que eu sou muito fã do Marlon. Ele tinha uma função um pouco mais ofensiva no Atlético Goianiense, mas ele faz o jogo andar, a bola cai nele, ele não é um cara que prende muito. O cruzamento do primeiro gol do jogo sai dos pés do Marlon, tem uma raspada na zaga ali, mas é ele que bota essa bola no veneno, ele chega na frente, ele ajuda, então a composição com o Tietê também, os dois sabem jogar na frente e jogar atrás. Então eu acho que essa tem sido uma das armas do time do Botafogo, que venceu por 2-0 e poderia ter feito mais, né? Porque o primeiro gol só sai com 40 e tantos, 48 do primeiro tempo, mas o Botafogo já tinha criado algumas oportunidades no jogo, né? Algumas oportunidades. E o Tiquinho é brabo, né? Ou, como diriam os botafoguenses, é foda. Tiquinho é impressionante, cara. Porque ele não é só um fazedor de gols, ele faz o jogo andar. E quando a bola cai no pé dele, tranquilidade pra matar e pá! Tapa no canto, fortíssimo. O Fortaleza jogou muito pouco. Para um time que a gente sabe que é confortável também jogando quando não tem a bola, porque tem uma transição muito rápida, poderia esperar um Fortaleza mais perigoso quando tinha a posse. Mas não foi isso que aconteceu. Basicamente, não botou o goleiro Lucas Ferreira para trabalhar, uma bolinha de escanteio aqui, uma espetada outra, mas quase nada do Fortaleza, porque o Botafogo não deu. O Botafogo não deixou nada pro Fortaleza no jogo. Incrível a ascensão do time. E aí a confiança vai subindo. Quando não é o Júnior Santos jogando bem, entra o Vitor Sá, mete um calorzinho. Quando não é o Luiz Henrique, vai entrar um outro ali também para fazer a função. Aí agora tem a volta do Matheus Nascimento, que acho que sai com alguma moral da Copa do Mundo Sub-20, porque teve alguns minutos importantes, mostrou também um jogador assim que está com algum nível de confiança. O Segovia é outro que pode entrar aí, entra no lugar do Júnior Santos, né? É que eu estava falando do Vitor Sá. Pode ser o Vitor Sá, pode ser o Júnior Santos, pode ser o Segovia, pode ser o Luiz Henrique. Tá com essas 4 opções aí para homens liberados, o time do Botafogo, e a confiança vai aumentando. O time tá num momento fantástico, espetacular, que é inesperado. Eu acho que é, mas assim, gente, são 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates. E mais do que a parte ofensiva e a parte defensiva, o Botafogo só tomou 7 gols no campeonato. É a melhor defesa da competição. E dentro de casa, 6 jogos, 6 vitórias. Tomou um gol. Um gol dentro de casa no campeonato até aqui. Então, é o melhor mandante. E mesmo, né, se a gente olhar, quando os outros times que tiverem 5 jogos completarem 6, eles não vão superar o Botafogo, porque ninguém tem 100% de aproveitamento em casa no campeonato até aqui, a não ser o Botafogo. O Botafogo que fora de casa também é o 7º colocado, então tá muito consolidado o jeito de jogar. Todas as vezes eu vim aqui para elogiar Cuesta e Adrielson, e hoje vai ser mais uma vez, porque forma uma dupla de zaga absurda. Absurda. São 2 caras muito bons. Adrielson com mais velocidade, mas o Cuesta com uma presença muito grande. Eu te falo que a essa altura da temporada, tal qual, eu vejo a galera no chat falando assim, fogo de palha, esse fogo vai começar a apagar. Cara, eu não acredito não. Ser campeão é uma coisa. Não dá pra gente cravar agora, mas eu acho que pelo que vem jogando o Botafogo, não dar o crédito e não depositar a confiança de que o time vai sustentar esse nível de atuação ou esse nível de competitividade, mais do que até de atuação, vai competir sempre. Eu acredito muito que o Botafogo possa competir nesse nível até o final do campeonato. Mas lógico, se perder o Tiquinho Soares, muda. Perder um ou outro jogador, eu tô falando por lesão, porque o Tiquinho Soares muito provavelmente não vai ser, pode ser que ele receba uma proposta de um centro não tão importante para ganhar rios de dinheiro, mas eu não acho que seja nem o provável. O Botafogo tá com um time bom, time forte. Numa dessa, o John Textor traz alguém aí para compor ainda mais o elenco, ser um cara para brigar por titularidade. Cara, muito, muito... Tá bom de ver, cara. Verdade que mais do que ter pontos e tudo mais, o Botafogo tá gostoso de ver. Forte, bem treinado, consolidado. Liderança merecidíssima. Bom, vamos embora. Por um empate 2-2 é muito difícil o Atlético Paranaense abrir essa vantagem e ceder o empate. Porque é um time que normalmente se defende bem, que sabe jogar na exposição do adversário. Só que aconteceu muito cedo, né? Teve um bonito gol do Vitor Roque, passe do Fernando, que vai ter que cada vez mais se consolidar, até porque é a única opção, né? Nessa lateral esquerda do time. É um jogador que
tem ganhado espaço, minutagem, depois da situação toda lá da saída do Pedrinho, né? Por conta do esquema da manipulação de apostas. Mas E aí ele mete a bola na cabeça do Vitor Roque. Joga muito, cara. Sem sacanagem, o Vitor Roque, ele é surreal para a idade dele, a capacidade que ele tem de se adaptar às funções diferentes que o jogo exige para um centroavante ou para um atacante. Mas a bola vem na cabeça dele, o Pazinato tá um pouquinho adiantado, acho que ele pode ter dado um pouquinho de mole. Mas o Atlético atacou muito pouco nos dois tempos. Eu acho que isso que mata. Eu acho que essa é a grande crítica do torcedor atleticano, torcedor do Furacão, ao trabalho do Paulo Turra. Ataca pouco. E ataca muitas vezes, né? Não constrói de trás. Isso não é um problema, não construir de trás. É a característica do trabalho do Filipão e também do trabalho do Paulo Turra. Não é um time que gosta de fazer a construção da jogada de trás. Prefere quebrar essa bola na frente, retomar a partir da recuperação dessa bola. Na segunda bola, como a gente diz, bota mais gente no ataque e começa a trocar passes até achar a sua jogada. Mas nem isso tem acontecido no Atlético nesse momento. E o América, irmão, buscou o resultado o tempo inteiro. A gente pega os números, o América finalizou 12 vezes no gol, finalizou um total de 21 vezes no jogo. E estava perdendo por 2-0 no começo do segundo tempo. Eu repito aqui, acho que o trabalho do Wagner Mancini é bom, muito bom, porque o normal do time é jogar futebol. E acho que isso tem que ser ressaltado aqui, quando várias vezes a gente não consegue ver times tentando jogar futebol. O normal do América Mineiro é querer propor o jogo e querer jogar bola. E isso pode não estar trazendo todos os resultados que o time gostaria, mas o time está vivo na Copa do Brasil e está tentando respirar no campeonato. Tem menos pontos do que o futebol apresentado. Essa é a pena para o torcedor americano. Tem 8 pontos só, está na zona de rebaixamento. Mas eu te garanto que em futebol jogado, o América não é um dos 4 piores. E quem sabe uma hora essas vitórias virão e o time vai sair de trás. Como aconteceu com o Fortaleza no ano passado. Acho que o Fortaleza jogava um pouquinho mais do que o América. Tá? E era mais difícil de explicar o Fortaleza lá do que o América cá. Mas a tendência é que o time saia da zona de rebaixamento e respire no campeonato em algum momento. Lógico que se os outros mantiverem o nível também de atuação que tem jogado até agora. Mas toda vez que a gente fala do América aqui, parece que eu repito o meu comentário, né? Pô, joga bem, mas não pontua. Joga bem, mas não pontua. Joga bem, mas não pontua. Até tinha conseguido a vitória 2, né, seguidas na temporada contra o Corinthians e contra o Milionários pela Sul-Americana. Mas o normal tem sido jogar bem e não pontuar. Isso é um problema também, né? Ó, seguinte, tá? Sobre o jogo Internacional e Vasco. Primeiro a gente tem que dar os méritos ao Internacional de ter entrado ligado, porque é um time que é pouco agressivo normalmente. Essa tem sido a característica do Inter. E, pô, em 16 minutos fez 2 gols, aproveitou ali no primeiro um escanteio que inacreditável, tá todo mundo do Vasco dentro da área e o Rômulo ficar livre para fazer o gol. E depois também o rebote, também inacreditável, porque a zaga do Vasco é mais lenta do que o Luiz Adriano, mais lenta do que o Wanderson. Não vou dizer que ficou olhando, porque tentaram marcar, mas o Léo Jardim ficou vendidaço depois de ter feito a defesa. E aí, pro Internacional, ficaria na teoria um jogo confortável. Pô, se fecha, marca bem, sai no contra-ataque. Mas o Inter saiu pouco. O Inter criou pouco depois que fez o 2-0. Beleza, já tinha uma grande vantagem, mas era um jogo para você aproveitar o desespero do Vasco e dar uma estocada atrás da outra. O Inter não fez isso. Então acho que faltou isso no primeiro tempo pro Internacional, principalmente. Aí destacar o belo gol do Ryan, o moleque, né? E o Vasco... Eu vou falar um negócio sobre o Vasco aqui. Vasco, Coritiba e Corinthians são os 3 times que produzem o pior futebol até agora no Campeonato Brasileiro. Vasco, Coritiba e Corinthians. Não necessariamente nessa ordem. Talvez Coritiba, Corinthians e Vasco. Mas são os 3 times que produzem menos futebol até aqui na temporada. Jogam no campeonato, né? Não jogam nada. Não jogam nada. Mas pro Internacional, mas aí ficando ainda em cima do Vasco, né? O Ryan fazendo gol, bela ajeitada ali também do Alex Teixeira. E o Vasco começa a cair num problema que é parecido com aquele que eu falei do Corinthians. Você vai tentando mexer, joga com 3 zagueiros, joga com linha de 4, bota 3 volantes de maior saída, bota 2 volantes de contenção, um cara que sai, tá mexendo e não tá achando time nenhum. E começa a ter que voltar para a base, começa a ter que achar a garotada. Nesse jogo especificamente tem um componente do azar, porque o Inter parou de atacar,
com a vantagem que tinha. E o Vasco botou 2 bolas na trave no finalzinho do jogo. Teve 2 chances claríssimas de fazer o gol. É claríssimas assim. A do Eric Marcos não é tão clara, mas cabeceia na gaveta, a bola bate na trave, azar. O Peck bate na trave também. E depois tem uma composição aqui que é gol perdido inacreditável pelo Piton e grande defesa do John. Acho que essa é uma composição justa. Me parece que o Piton chutou mal. Chutou mal. Ele chutou o cruzado ali que, pô, mete um cacete reto aqui no alto. Então, ele chutou mal e o John foi muito bem. Acho que essas 2 coisas têm que ser analisadas, entendeu? Uma bomba reta aqui. Não chuta cruzado onde o goleiro tem alguma chance. Vocês são muito bobos, cara. Foi uma defesa absurda, mas pra mim teve uma composição de vacilo também do Piton. Ó, lembrando que a gente faz esse quadro aqui junto com o Estrela Bet, ok? Para você, então, se cadastrar no site da Estrela Bet. Estou botando aqui no chat agora o link. Você que gosta de deixar os seus palpites esportivos. Junto com o Estrela Bet a gente faz esse quadro. E antes de sair do assunto Inter e Vasco, trazer aqui para vocês, ó. O Internacional anunciou oficialmente Valência. Inter que também é patrocinado 5.000 pela Estrela Bet. Pô, e o chat fala uma besteira aqui. O cara falou Bagrener. Pera aí. Baita de um atacante, irmão. Fantástico. Eu sou muito fã do Ener Valencia. Muito fã. Mas muito. Não é pouco fã, não. Não só pelo que ele faz na seleção, como pelo que ele fez aí no futebol europeu. Eu acho que é um cara que agrega demais, porque ele sabe jogar fora da área, faz gols, tem um faro de gol absurdo. Eu acho ele um baita de um atacante. Depois a gente vai ter que olhar aí, né? Mas entre os atacantes que temos no futebol brasileiro. Mas eu acho que ele vem pra estar no hall dos 3, 4... Assim... Dos 3 melhores, pode ser? 5 melhores? Porque se a gente for olhar a carreira internacional dele, só o Luis Soares tem, talvez, entre os centroavantes, uma carreira melhor do que a dele. Ah, mas o cara fez isso com o Libertadores. Cara, beleza. Todos fantásticos. Mas o reconhecimento de ter jogado temporadas e temporadas lá fora, eu acho que tem um peso grande. Mas talvez eu tenha exagerado. Mas eu digo que eu digo assim que ele é um cara muito bom. O Inter contrata um grande atacante. Um grande atacante, tá? Não é só centroavante. Um grande atacante. E que chega para solucionar um eventual problema que o time tivesse ali. Porque o Luiz Adriano é um artilheiro. Os outros atacantes do Inter passaram por altos e baixos ao longo da temporada. Esse daí é cara consolidado. Consolidado. Para mim é contratação nível AA pro futebol brasileiro. Rapaziada, não tem jeito. Verdade é que pra tu vencer o Palmeiras, tu pode jogar bem, como o São Paulo não jogou mal. O São Paulo ele tem lances individuais que acabam pesando. O primeiro menos, porque aí acho que tem muito mais mérito do Gabriel Menino do que só a falha do Arboleda. Mas tem a falha do Arboleda também, obviamente, porque o Palmeiras quase não bateu no gol no primeiro tempo, quase não chegou, quase não teve a bola no primeiro tempo. O São Paulo foi para mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo e também no segundo. Aliás, a bola ficou o tempo inteiro com o São Paulo, ficou basicamente o jogo todo circulando próximo da grande área do Palmeiras, só que você não mata o Palmeiras, você não espeta o Palmeiras, você não vai ganhar. Porque primeiro tem um goleiraço. Goleiro que é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. Segundo, tem zagueiros ótimos. E nesse jogo nem teve o seu melhor zagueiro. Tava com alguns desfalques pro jogo. O time do Palmeiras na zaga, principalmente no miolo de zaga. E mesmo assim, o São Paulo não conseguiu fazer o seu gol. E aí você tem o Gabriel Menino, que desde o início do ano, cara, tá jogando demais, cara. Principalmente nas finalizações, cara. Golaço que o menino fez. Vamos falar a verdade? Um golaço. Um golaço. Então,
muitos méritos aí pro Gabriel Menino. E o segundo gol, no momento que era todo do São Paulo. Todo do São Paulo. O Palmeiras não jogava no segundo tempo. O Palmeiras não chegava no ataque no segundo tempo. Finalizou até mais no segundo do que no primeiro, né? Tem que ser falado também. Mas jogava muito pouco. Só dava São Paulo. E aí o Arboleda dá uma paçocada monstruosa pro Breno Lopes tocar de cabeça. E o Ender pega bem na bola, faz um belo gol. Gol de raiva, sabe? Bate na bola com força. E o São Paulo acaba morto no jogo 2-0. Eu não acho que tenha sido uma atuação que o torcedor do São Paulo vai fazer. O Dorival não pode ser criticado. Não pode. É um momento de instabilidade depois de um início fantástico. Perdeu os 2 últimos jogos, né? Perdeu pro Grêmio no campeonato e perdeu também pro Palmeiras. Mas nos 2 jogos jogou futebol. Poderia ter conseguido algo melhor nas 2 partidas. Então acho que do ponto de vista tático, de estratégia, o São Paulo tem jogado bem. O São Paulo tem feito boas coisas. O problema é quando não consegue, né, aproveitar aquilo que o jogo tá te dando. E aí até que falaram no chat, pô, se o São Paulo tivesse 2 ou 3 caras diferentes, ganhava o jogo. É verdade. Acho que é verdade, assim, talvez seja simplificar um pouquinho demais, mas é bem provável, era bem possível. E pra falar também rapidinho aqui da polêmica do jogo, deixa eu botar a imagem aqui. Porque assim, tá? Só pra não deixar passar. Eu acho o seguinte. É absolutamente desnecessário o Abel fazer o que fez. Isso não é normal. Não é papel de treinador discutir com o jogador do time adversário. E quando discutir, não é pra fazer um tete a tete. Ele não tá vivendo o período dele de jogador. Tá? Ele não é mais o jogador de futebol que ele foi um dia. Porque... E eu não tô... Aí o cara fala assim, pô, fala do lance do David e o Arthur no pescoço. Eu não tô analisando isso aqui. Eu tô analisando essa jogada. Tô analisando esse lance daqui especificamente. Tá? Porque é uma situação desnecessária. Ainda mais no jogo no momento que tava, né? 14 minutos. Eu achei até que ele reclama de uma cotovelada antes, mas assim... Não é papel dele fazer isso. Tete a tete com o jogador. Só faltava os dois meterem tete a tete aqui assim e dar uma cabeçada no outro, cara. Brincadeira. E eu vou além. Eu acho que o árbitro tá correto em dar cartão pro Abel e não dar cartão pro Caleri. Pela dinâmica do lance, você desequilibra muito mais o jogo dando cartão amarelo pro jogador do que pro treinador. Eu tô te falando sério. Uma iniciativa que partiu do treinador. Então, foi um papel que o Abel não precisa se prestar. Ele é um cara acima da média, mas essa imagem, ela foi bizarra. Ela foi completamente fora do tom. Aí o Leonardo falou assim, vou discordar de você, Luiz, não teve nada demais desse lance. Caleri bateu no Mike e o Abel xingou ele. Normal da bola. Eu te pergunto, Leonardo, quantas vezes você viu essa imagem assim? Pô, desse jeito? Pouquíssimas vezes. Aconteceu já em outras situações. Teve aquela na final da Libertadores, Marcos Rocha e... Até que saiu o gol, né? Marcos Rocha e Cuca. Mas... E não foi assim, né? Não foi desse jeito. Essa daqui foi completamente acima do tom. Mas errou. E que não repita. Não repita porque não faz... Porque eu acho que não é papel dele. Não é papel dele dar dura em ninguém. Como eu não acho que é papel do zagueiro dar dura no atacante que caiu. Não é papel do atacante dar dura em zagueiro. Meu irmão, esse tete a tete aqui, isso aqui pra... Vou te falar uma coisa. Isso aqui pra alombrar uma porradaria é um palito. Um palito. Tá? É 1 segundo. E já parou pra pensar no que seria uma trocação de soco de um atacante com um treinador? É porque o Abel ainda é novo, né? Imagina se fosse um cara mais velho. Eu acho que o Abel mais velho não faria o que ele fez nesse clássico. Vamos para os últimos 2 jogos da rodada.
O Abel moeria, os caras são foda. O Abel moeria o Calheri na porrada. Tentando achar ali espaços. Eu quero levar bem. Imagina se fosse Dorival e Hendrick. Como é que seria o contexto, a conotação de um moleque... Vou até botar a imagem de novo, porque eu quero comentar em cima da imagem. Como botaram aqui no chat. Imagina se fosse Dorival e Hendrick. Como é que seria isso? Um garoto, 16, 17 anos, tomando uma chamada dessa de um pai de família. Pô, gente, o Dorival estaria assim, destruído. Destruído hoje. Por todo mundo. Por todo mundo. Eu acho que essa atitude do Abel foi uma bola foraça. Foraça. Vamos lá, né? A parada é o seguinte, cara. Eu acho que o placar de 3-0, eu acho que é um pouco exagerado pro que foi... Assim, pro que o Grêmio produziu. O Grêmio ter saído de campo sem ter feito nenhum gol, eu acho que é um pouco exagerado. Mas também não aproveitou as oportunidades. Uma coisa é certa, a gente já vinha falando aqui em todos os últimos vídeos, a gente vem comentando. O Flamengo cresceu muito de produção nos últimos jogos, nas últimas semanas, e o Sampaoli encaixou. E ele já encaixou maneiras diferentes de jogar, seja com 3 caras na zaga, com 4 caras na última linha, e o principal beneficiado desse momento do Flamengo é o Gerson, ou talvez o principal nome para que esse momento esteja acontecendo, talvez seja o Gerson. Porque ele tem jogado muito, cara. Tem jogado com mais liberdade, chega na frente, dá tapa, cabeça em pé, é o organizador do time, é o principal nome do Flamengo hoje, na minha opinião, o Gerson. Talvez também pela presença do Eric Pulgar, que no comando do Flamengo, no comando do Sampaoli, passou a ser uma peça de proteção e de sustentação para esse meio de campo. Então o Flamengo, não foi nem o caso, que contra o Grêmio sofreu bastante finalizações, mas ele permite... Ele não exige tanto que o Gerson tenha que voltar, afundar, vir lá atrás, do lado do Thiago Maia, né? Que era o caso, do lado do outro homem de meio campo, para ficar lá buscando essa bola, tendo que, combater lá atrás o tempo inteiro. Então ele tá com mais liberdade para jogar do meio para frente. E isso, faz total diferença para um cara do tamanho do futebol que ele tem. Ele é muito diferente. Então o Flamengo, mais uma vez, né? Jogou... Eu acho que não dá pra gente também mascarar o que é o jogo ou falar do jogo sem citar as situações individuais do Grêmio, porque o Grêmio não fazia um mau jogo, o Grêmio teve as suas oportunidades tanto no primeiro tempo como também no segundo tempo. Aquela primeira chance que o Suárez toca pra trás, que poderia ter batido, é uma ótima oportunidade, e a chance que o Flamengo tem de faz o gol é num vacilo do Cuiabano, que perde uma bola ali, estava controlada. E aí o Wesley faz a jogada, deixa o Kahneman ali, também foi mal no lance, e o Cebolinha faz o gol. O Cebolinha que, beleza, nessa temporada acho que a gente pode dizer que botou a cabeça pra fora d'água, mas também não é o Cebolinha que a gente já viu um dia. E é inacreditável como a lei do ex, ela tá aí sempre, né, cara? Tá aí sempre. Pra dar uma desafogada, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo que o Grêmio, só pra não deixar nenhuma dúvida. Foi melhor e levou a vantagem até merecidamente. Mas eu tô analisando o contexto e a situação específica do gol. No segundo gol, o gol do Pedro, que é um passe errado para trás, mas um passe errado fruto de uma pressão de 3 jogadores do Flamengo mordendo a saída de bola pelo lado direito do Grêmio. Aí quando veio o passe para trás, o Pedro bem posicionado, pega, aproveita, já tinha batido uma bola antes perigosa também, e chuta no canto, não deu ali pro Gran. Não deu pelo posicionamento que ele estava, mas pela circunstância e situação da batida não dava para ele pegar. O terceiro gol do Bruno Henrique, depois do Grêmio ter colocado 2 ou 3 bolas na trave, né? Que a bola do Luis Soares não ter entrado é inacreditável. Porque o Grêmio no segundo tempo finalizou 18 vezes, cara. Sendo 7 bolas no gol. Isso porque tem serviço de estatística que não bota nem bola na trave como bola no gol, né? E tava 2-0, com uma situação que o Grêmio poderia ter feito um gol ali e transformar aquele finalzinho de jogo com Deus nos acuda, pô. Bitelo também, o cara lembra aqui que perdeu um gol fácil. Eu não acho que o Grêmio tenha jogado mal, não. Eu não acho que o Grêmio tenha jogado mal. O Bruno Henrique também perdeu o gol. E o Bruno Henrique fazer um gol Pô, eu acho que é um momento legal pra cacete. Independentemente do cara ser Flamengo ou não, qualquer um que passa por uma lesão séria, fica com o joelho todo arrebentado como ele ficou, voltar depois de tanto tempo fazer um gol, pô, é muito legal. E ele é muito bom jogador, ele é um dos símbolos desse Flamengo vencedor. Ele foi o cara em 2019, ou um dos caras em 2019, foi
sempre um dos principais jogadores enquanto esteve saudável. Eu brincava sempre, da época lá de TNT, falava isso por causa toda hora pro Belt também, que o Bruno Henrique é um unicórnio, né? Porque ele reúne características quase que únicas no auge dele, pô, fisicamente, pô, gigante, forte, alto, bom cabeceador, bom finalizador, bom na tomada de decisão. Então, um jogador muito privilegiado e que se realmente voltar a um nível, pô, alto, o Flamengo ganha muito. O Flamengo ganha muito. E o Grêmio, de verdade, eu acho que tá no caminho certo. Se o Grêmio em algum momento oscilou, pô, vinha de 5 partidas sem perder, 4 vitórias seguidas na temporada e jogando bem em vários desses jogos, desde o jogo contra o Inter e a classificação contra o Cruzeiro depois, né? Pô, eu acho que o Grêmio tem que realmente ser valorizado nesse momento. Faz um campeonato bem legal, campeonato bem, pô, forte para quem subiu, 17 pontos, 6º lugar, belo campeonato do Grêmio. E o Flamengo, irmão, nesse momento, ao lado do Botafogo e do Palmeiras, já é um dos 3 melhores times, os times mais quentes aí do campeonato. E da temporada, e do futebol brasileiro. Com o talento que tem, e com o São Paulo podendo treinar agora, irmão, gigante, tá? Gigante. Rapaz, obrigado a galera do Desimpedidos aí que mandou o gank pra cá, tamo junto, viu? Muito obrigado, rapaziada, tamo juntasso, estamos aqui em meio à análise da rodada. E depois falamos desse Flamengo 3, Grêmio 0. Beleza. Vamos aqui para o último jogo. Antes de ir pro último jogo, só lembrar pra galera acessar aqui o link que tá na descrição do vídeo, pra quem tá vendo no YouTube, da Estrela Bet, que é nosso parceiro nesse quadro aqui do resumo da rodada. E a gente vai ser obrigado a ir pro último jogo. Não tem jeito. Bom, vamos fechar então aqui esse nosso resumo da rodada, falando do empate Goiás e Fluminense 2-2, tá? O Fluminense conseguiu a proeza de basicamente liderar os 2 tempos, porque faz um gol com a primeira bola do jogo, vamos dizer assim, do Lelê. O cruzamento do Lelê pro gol do Cano com 2 minutos e na primeira bola do segundo tempo com um golaço do Lima. Pro time que tem dificuldades, ou vem tendo dificuldade de fazer gols, que é a realidade de momento do Fluminense, pô, isso é uma dádiva. Isso é uma oportunidade que você não pode desperdiçar. Na teoria, você tem que fazer aquilo que você faz de melhor. Pega a bola, bota no chão, espera a pressão, sai da pressão no toque de bola, chega na frente, cria oportunidade. Pega a bola, espera a pressão, faz os seus toques na defesa como normalmente faz. Tira a bola da zona de pressão, ultrapassa essa primeira linha de marcação, cria ataque com perigo. Não é isso que o Fluminense faz, não é isso que o Fluminense fez. Então, o Goiás, irmão, fez 2 gols, criou melhores oportunidades do que o Fluminense em termos de volume. O Fluminense teve aquela bola na trave do Guga, que foi uma defesaça do Tadeu espetacular. Mas não, o Goiás, eu tenho dito isso também aqui com o Emerson Ávila. Tá na zona de rebaixamento, mas é um time bem estruturado, um time que joga um futebol consciente. Não é uma equipe que entra a campo e faz, beleza, vamos ver o que vai acontecer aí no jogo. Não é assim que joga. Então, um empate que talvez o Goiás tenha a lamentar, mais a lamentar do ponto de vista do que foi jogado, do que o Fluminense, que não jogou tão bem, tomou um gol no final, por isso é a lamentação, mas assim, começa a mexer tanto no time também o Diniz. Nino, beleza, saiu machucado, uma pena, vai ficar fora até da seleção. Aí sai o Martinelli e entra o David Braz, quer dizer, sai o Martinelli e entra o Keno. Então o time tá ganhando, ele para puxar o Lima pro meio, bota o mais para trás, bota o Keno, e aí fica com Keno, Cano e Lelê. Aí depois ele tira o Cano para botar o Thiago Santos. Aí tira o Pirani, que é um meia improvisado na lateral, para botar o Alexandre Jesus, que nas oportunidades que teve, não vou culpar ele não, tá? Aí ele foi vítima. Nesse jogo especificamente, o Fernando Diniz, ele tomou para mim uma série de decisões erradas na hora das substituições. E foi castigado. E foi castigado porque se ele se desorganizou, o Goiás não se desorganizou em momento nenhum. Isso aconteceu também em outros jogos do Fluminense da temporada. Não pode se desorganizar. Se você se desorganizar, você vai ser punido. Assim é o Campeonato Brasileiro. E o Fluminense foi punido mais uma vez. Aí a galera bota no chat, tem que contratar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tem que recuperar quem tá lá. Tem que aproveitar a data FIFA agora, que pelo que eu vi nas notícias aí vai ter folga, acho que até quarta-feira.
Não sei se vai dar pra recuperar. Não sei se vai dar pra melhorar taticamente o time. Tempo, na teoria, tem pra trabalhar. Pra fazer do time um time melhor. Vai conseguir? Eu torço que consiga, porque a realidade do Fluminense agora é que o time tá despedaçado. Fisicamente e taticamente, que era o grande trunfo da equipe. O Fluminense, não adianta contratar. A galera fica nessa. Não é contratação, é ajustar taticamente. Porque se fizer o que já fez em algum momento, taticamente, com os jogadores que tiver à disposição, vai competir e vai ganhar mais pontos do que tem ganhado agora. Parabéns ao Goiás, que poderia ter saído, talvez deveria ter saído com resultado melhor. Bom, esse foi o nosso resumo da rodada de número 10. O Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa agora. Quero fazer o convite para vocês acessarem o meu link que eu coloquei agora no chat para vocês aqui no site da Estrela Bet, tá? Para vocês se cadastrarem na Estrela Bet. Você que gosta de deixar seu palpite esportivo, vai lá no site da Estrela Bet. Como sempre a gente fala, vai com muita responsabilidade. Você não vai ficar milionário fazendo os seus palpites ali. Então, vai lá para dar uma adrenalizada, para emocionar sim um jogo a mais, o outro para cá, para lá, palpitar naquilo que você acha que vai dar certo. Fechou? Junto da Estrela Bet. Está aí novamente na descrição do vídeo também um link para você que está vendo no YouTube. E para quem está no YouTube, eu só peço que deixe o like e se inscreva no canal. Fechou? Tava esquecendo aqui de... A galera até me lembrou, por isso até que tô fazendo esse caco aqui no vídeo, falando dos times e setinhas, né? Botafogo líder 24 pontos, setinha pra cima. Palmeiras 22 pontos. Eu vou botar seta pro lado, porque se mantém estável num nível muito alto. Não fez lá um jogo espetacular, mas ganhou um clássico. Vai pra cima, seta pra cima pro Flamengo, seta vou botar pra baixo pro Atlético, porque a gente não sabe o que vai ser o treinamento, o treinador, e o que vai ser daqui pra frente. Seta pra baixo do Fluminense no momento, péssimo. Seta pro lado pro Grêmio, que não tá... Perdeu, mas não tá no momento, não tá jogando mal. Eu vou botar seta pra baixo pro Furacão, pela situação que deveria ter vencido o jogo e por poder jogar mais. Eu acho que o Atlético pode jogar mais, tá? Seta pro lado pro São Paulo, não joga mal. Seta pro lado pro Cruzeiro, empatou, não jogou mal. Seta pra cima pro Internacional, tava precisando do resultado. Seta pra baixo pro Fortaleza, que pode melhorar. Seta pro lado pro Bragantino. Seta pra baixo pro Santos. Cadê o futebol, Santos? Seta pro lado, quase pra cima, pro Cuiabá. Vou botar seta pra cima, viés de alta pro Cuiabá. Aí Bahia pra baixo, Corinthians pra baixo, Goiás pro lado, quase pra cima, América pro lado, quase pra cima, Vasco muito pra baixo, Curitiba pra baixo. Ter jogado muito pouco. E agora sim, a gente vai finalizar só conferindo quais são os jogos da próxima rodada. Rodada de número 11, semana do dia 21. Cruzeiro e Fortaleza, São Paulo e Atlético Paranaense, Santos e Corinthians, Fluminense e Galo, Bahia e Palmeiras, Grêmio e América, Cuiabá e Botafogo, Vasco e Goiás, Curitiba e Internacional, Bragantino e Flamengo. Agora sim, a gente fecha o nosso resumo da rodada aqui. Beleza?